Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Arrumei um tempinho aqui para a gente poder sentar, acalmar o coraçãozinho na presença de Deus e meditar novamente no texto bíblico. A gente tem aprendido muita coisa fantástica através da palavra de Deus, todas essas oito temporadas aí. Estamos no livro de Mateus, já vimos Gênesis, Levítico, Números, Evangelho de Marcos, O primeiro evangelho foi o de João, depois fizemos Lucas, Marcos, e agora estamos no livro de Mateus, tem sido muito joia. Hoje nós vamos aqui meditar em Mateus capítulo 11, a parte 4, encerrando o capítulo 11, joia demais. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esteja tudo bem, muito bom ter vocês de volta. Leia o texto bíblico original, depois vem para cá ouvir a nossa explicação, porque tem muita coisa que você precisa parar e refletir sobre a palavra de Deus. Mateus capítulo 11, 25 nos traz esse sentido da revelação para as crianças, como que isso acontece, o que nós aprendemos com tudo isso. Foi às crianças que Deus revelou grandes verdades, que não deu aos sábios do mundo, é o que o texto nos infere. Também como figura de linguagem dessas crianças sendo alguém simples, alguém humilde, como seus discípulos, e a gente vai meditar em todos essas possíveis interpretações. Então, seguindo o contexto de Mateus, nós somos lembrados de que os cidadãos de Cafarnaum e de outras cidades perderam a verdade que um punhado de pescadores havia alcançado. A princípio, o evangelho ele começou a se espalhar entre as classes mais baixas do Império Romano. E o mesmo é visto ainda hoje em nossa e em muitas outras nações. Veja que a revelação ela está oculta aos sábios. E por que isso acontece? Isso não pode ser devido a uma decisão arbitrária de Deus, sem necessidade ou razão alguma. Nós devemos procurar a explicação no caráter e na conduta dos sábios. Agora não se deve supor que o nosso Senhor ele depreciaria o intelecto como tal, porque isso seria falar mal de uma das grandes obras de Deus. Nem poderia ele desejar desencorajar a atividade mental, elogiar a indolência e o descuido de pensamento, não. E onde então, meus queridos ouvintes, residem as desvantagens dos sábios? Os sábios, eles não têm privilégio especial em relação à verdade da revelação divina, simplesmente pelo fato de que esta não nos alcança por meio de esforços intelectuais, nem repousa sobre uma fundação de aquisições científicas ou literárias. Quando a gente fala da palavra de Deus, de conhecer a Deus, da revelação de Deus, se a gente for fazer um paradoxo entre a criança e o filósofo, o simples e o erudito, devemos encontrar a maior verdade de Deus da mesma maneira. E esta é uma maneira tão aberta à criança no intelecto quanto ao gigante intelectual. Os sábios, eles são tentados, após muito estudo, a olhar na direção errada em busca da verdade. O homem de ciência, ele não pode escapar facilmente da escravidão dos seus métodos científicos. O estudioso, muitas vezes, ele está tão imerso em seu aprendizado
que acha difícil tirar os olhos dos livros e, infelizmente, a verdade de que ele mais precisa não está ali. O pensador não pode escapar da noção de que, através do seu pensamento, ele deve alcançar a verdade mais prontamente do que aqueles que não têm as suas faculdades mentais, cognitivas, treinadas apropriadamente. E ele tenta subir para a verdade religiosa no campo da especulação. Os sábios correm o risco de se orgulhar de sua sabedoria. É difícil eles confessarem a sua ignorância e desamparo no que diz respeito às coisas de Deus. Os verdadeiramente sábios talvez estejam mais preparados para fazer isso. Mas Cristo referiu-se aqui, antes, àqueles que se consideravam sábios ou que tinham reputação de sábios, como os escribas. A verdade de Cristo não é um produto do mero pensamento humano, da especulação cognitiva, nem é uma descoberta que os homens têm que fazer por si mesmos. Ela nunca poderia ser obtida pela busca da ciência ou do aprendizado. É um presente de Deus. Ele pode dá-lo tão prontamente a uma criança quanto a um homem sábio. Essa revelação ela só vem para aqueles que são e estão receptivos à verdade divina. Um sentimento de sabedoria é antes um sentimento de plenitude, de satisfação. É necessário, porém, sentir-se vazio e necessitado de luz e orientação. Agora, a alma infantil está exatamente nesta condição. O conhecimento da verdade está condicionado pela fé. Alguns desprezam a fé religiosa como desprovida de fundamento e tratam o conhecimento ou mesmo a dúvida como superiores à própria fé. Mas isso é interpretar mal a fé, que não é só aceitação de um credo, mas confiança numa pessoa. Queremos motivos para essa confiança. Mas quando confiamos em Deus, nós estamos preparados para receber a sua revelação. E os mais infantis estão mais prontos a confiar nele, porque não buscam motivos para se lançar, confiar. Como o Senhor do céu e da terra, assim conhecido, ele é reconhecido como a fonte de todas as coisas criadas. Além disso, ele é tão constantemente reconhecido que nunca se funde ou se perde em causas secundárias. Ele é o governante e também o Criador de tudo. Como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Pedro 1,3. E esse conhecimento, ele reconhece a relação do Pai com o Filho no mistério da encarnação. Além disso, reconhece a relação de aliança na qual o Pai está com o Filho. Como nosso Pai em relação à nossa criação, à sua imagem e ao seu cuidado conosco na natureza. No que diz respeito à nossa redenção através do Filho, do seu amor, pelo qual recebemos adoção em sua família e renovação à sua imagem e semelhança. O conhecimento do Filho, ele reconhece a realidade de sua pessoa. Ele não era um fantasma, ele era osso dos nossos ossos. Reconhece também a realidade de sua divindade, meus queridos. Aqueles que só viram a humanidade de Jesus nunca viram o Filho de Deus. O discernimento do Pai habitando nele é essencial para que o vejamos como Filho. Cristo, como Deus, é um com o Pai. Como mediador, ele recebe seu poder e glória do Pai. Somos encorajados a entregar nossas almas para a sua salvação nas mãos às quais o Pai entregou toda a autoridade e poder. Quanto ao método de sua comunicação, da comunicação do seu conhecimento, da sua revelação, da sua verdade, não é alcançado meramente pela razão natural. Onde estariam nossos teólogos se não fosse a Bíblia? Não há teólogos onde a Bíblia não tenha estado antes deles. Claramente, portanto, eles acreditam sua razão com as interpretações que obtiveram da Bíblia. Quer reconheçam isso ou não. Deus se comunica
pela revelação divina. E a esta fonte nós somos devedores da Bíblia. A evidência sobre esse assunto é ampla. O fato de não haver teólogo sem a Bíblia mostra que a razão humana não é sua fonte. Ninguém conhece o Filho, exceto o Pai. O mistério da encarnação só é perfeitamente conhecido por Deus. Ninguém conhece o Filho, exceto o Pai. O mistério da encarnação só é perfeitamente conhecido por Deus. Ninguém conhece o Pai, exceto o Filho. O ser e os atributos de Deus só são perfeitamente conhecidos em Cristo. Esses grandes assuntos, eles são conhecidos por nós somente na medida em que nos são revelados. Somos atraídos ao Filho pelo Pai. O Filho se revela por manifestação pessoal ao cristão. Esta é uma evidência maior do que a das obras miraculosas do Pai. A felicidade do homem reside no conhecimento de Deus. É vida eterna. Não há relação confortável entre um homem pecador e um Deus santo, a não ser através de um mediador competente, Jesus Cristo. A referência no texto, ela é claramente aos escribas e fariseus, que eram sábios e entendidos, isto é, em seus próprios conceitos. Eles desprezavam as pessoas comuns que não conheciam a lei, como amaldiçoadas, enquanto eles próprios, confundindo as tradições dos anciãos com a lei, anularam esta última. E eles eram tão sábios e compreensivos em seus cuidados para serem enganados pelas aparências, que falharam em discernir o Messias, a quem procuravam. Há muitos que em nossos dias se expõem à mesma ironia. Algumas das questões espirituais mais sombrias estão entre os grandes estudiosos da literatura e da ciência humana. Das ciências humanas, no plural. E alguns assumiram um papel de liderança na oposição à verdade transcendente de Deus. Tais pessoas se tornam sujeitos cegos. E aí nós vemos Jesus falando, olha, Deus escondeu essas coisas dos sábios e entendidos. A revelação é para as crianças. Esse é um termo judaico para as pessoas incultas. Portanto, aplicado aos discípulos de Jesus, que eram homens simples. As pessoas simples, Jesus faz o seu convite, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São chamados primeiro os pobres que gemem sob os fardos difíceis e pesados das leis, das tradições colocadas sobre os seus ombros pelos escribas e fariseus. Se o próprio fariseu quisesse vir a Jesus, ele deveria primeiro se tornar uma criança, no sentido de voltar à simplicidade, se despir de sua pretensa sabedoria para poder ouvir a voz da revelação de Deus. Somente aqueles que trabalham pelo descanso em seu amor se submeterão implicitamente à orientação de Jesus. Outros buscarão descanso em títulos, riquezas, prazeres, extremos de ambição e avareza. Eles apenas aumentam sua inquietação. Mas o verdadeiro descanso está no coração manso e humilde. O coração que está em simpatia com o coração abençoado de Jesus. Somente aqueles que sentem o fardo do pecado tomarão sobre si o jugo de Cristo. O angustiante senso de culpa e depravação. Tomar sobre nós o jugo de Cristo é submeter-se a Ele como nosso governante. Se Ele nos liberta da labuta do pecado, é para que possamos servi-lo nos laços da verdade e do amor. A revelação é celestial. Seu descanso é glorioso. Descanse dos caminhos cansativos do pecado. Para os ímpios não há descanso. Jesus oferece a paz que excede todo entendimento. Essa paz é uma expectativa pela eternidade.
Seu jugo é suave, é o doce jugo do amor, é um jugo que é revestido de amor. Os mandamentos do amor não são penosos. A lei do evangelho é a liberdade do amor mais puro. É um contraste maravilhoso com a escravidão do pecado. Seu fardo é leve, é doce para o servo leal. Saber que a cruz que ele carrega é de Cristo. O amor de Cristo alivia o fardo e assim ele mesmo o sustenta. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Ele te carregará e a tua carga conjuntamente, se você não conseguir fazê-lo sozinho, peça ajuda de Deus. As suas mãos não estão encolhidas para que não possa alcançá-lo, nem seus ouvidos fechados, ele pode ouvir você. Porque os sábios do mundo muitas vezes se perdem em sua própria sabedoria, enquanto as crianças em sua simplicidade encontram a verdade de Deus. Será que o verdadeiro entendimento espiritual pode ser obtido através de um esforço intelectual ou é um presente divino reservado àqueles que se aproximam com humildade e fé dele? Vamos orar, gente boa, gente de Deus. Feche seus olhinhos, se desliga da terra, se liga no céu, para a gente falar com Deus. Senhor, ajuda-nos a nos despir de nosso orgulho e sabedoria mundana, para que a gente possa se aproximar de Ti com um coração simples e puro de uma criança. Que possamos sempre buscar a Tua revelação com humildade, com fé, confiando que Tu nos guiará na verdade e no amor. Amém, amém, amém. A gente volta em breve, no próximo episódio, se Deus quiser e Ele quer, pra gente juntinho meditar mais um pouco na palavra de Deus. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até breve. Tchau, tchau.